O diabo tenta trazer uma leitura da vida para nós muito pessimista. E nós não podemos acreditar no relatório que vem do inferno. Nós temos que olhar para a palavra. E a palavra diz que essa rejeição, ela tem nome. E essa rejeição significa propósito. Esse desprezo representa propósito. Essa ignorância das pessoas com você representa propósito. Então, muitas das dificuldades que você enfrentou, que não fizeram sentido, oposições que surgiram do nada, pessoas que se voltaram contra você, é porque um matador de gigantes está aí dentro de você. Existe um fazedor da história, e você não pode ainda ver isso, porque está em oculto, e vai se manifestar no tempo certo. No tempo certo vai se manifestar. E eu quero lhe dar um conselho. De repente, você tem buscado muito a validação e a aprovação das pessoas na sua vida. E é por isso que o melhor não está sendo extraído de você. Você está se escondendo dos seus objetivos, você está se escondendo dos seus desafios, você está se escondendo daquilo que Deus tem para a sua vida. E você tem aceitado o que os outros dizem para você. Mas o Senhor está dizendo para você que se você quiser viver o propósito, você precisa colocar para fora tudo aquilo que Deus colocou dentro de você. Tem coisas que os olhos humanos não viram, mas Deus colocou. Eu quero levar vocês para uma passagem agora, que quando eu entendi isso nessa passagem de Marcos capítulo 5, quando eu entendi isso nessa passagem, eu disse, está aí a fúria do diabo contra o gadareno. Gente, quantos de nós já olhamos para a passagem do gadareno e olhamos para um coitadinho, né? Coitadinho do diabo ter assumido o controle e o governo da vida dele, ter levado ele para os sepulcros. Mas gente, tudo isso aconteceu por um propósito. Tudo isso aconteceu porque o diabo viu algo nele que a maioria das pessoas não viram. E eu vou dizer uma coisa para você: ninguém vai te entender tão bem quanto Jesus. E essa informação você não tem em qualquer canto, você não tem em qualquer boteco, você não tem em qualquer evento. Essa informação só Jesus tem para a tua vida. Eu quero que você preste atenção. Tem coisas que só Jesus olha e diz: esse é um tesouro para mim, esse é um vaso escolhido para mim, esse é alguém escolhido. Então, sabe, ninguém vai nos olhar como Jesus. Enquanto os homens, eles olham você apenas como uma mercadoria. Enquanto pessoas olham para você apenas como algo para ser usado e depois ser descartado. Jesus, quando olha para você e você tem essa informação dele, você sabe que ele olha para você com propósito. Vocês estão aqui por propósito. Você que está aí online está aqui por propósito. Deus te olha não como o homem olha. Deus te vê diferente. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus está me vendo diferente. Marcos capítulo 5, olha o segredo que está aqui nessa passagem. Deus está falando, hein? Tem muita gente que chegou aqui hoje se sentindo um nada. Tem gente que chegou aqui desacursoado da vida. Tem gente que chegou aqui pensando: o que eu estou fazendo aqui? E Deus manda dizer para você: você veio aqui para vencer essa adversidade que está lutando contra teu futuro. Você vai olhar para essa adversidade sobre outra perspectiva até o final dessa reunião. Glória a Deus. Marcos capítulo 5, verso 1 diz assim: chegando então ao outro lado do mar, a terra dos Gerazenos, e logo que Jesus saíra do barco, lhe veio ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia domar.
E sempre de dia e de noite andava pelos sepulcros e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo, pois, de longe a Jesus, correu e adorou, e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe dizia: sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu-lhe ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora da região. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe, pois, os demônios, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E ele lhe o permitiu. Saindo então os espíritos imundos, entraram nos porcos, e precipitou-se a manada, que era de uns 2.000, pelo despenhadeiro no mar, onde todos se afogaram. Nisso fugiram aqueles que os apacentavam, e o anunciaram na cidade e nos campos. E muitos foram ver o que era aquilo que tinha acontecido. Chegando-se a Jesus, viram um endemoniado, o que tivera a legião, sentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. E os que tinham visto aquilo contaram-lhes como havia acontecido ao endemoniado, e acerca dos porcos. Então começaram a rogar-lhe que se retirasse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, presta atenção nisso, Jesus, porém, não lhe o permitiu. Jesus não quis aceitar ele no grupo dos 12. E agora você vai ver por quê. Mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes o quanto o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Ele se retirou e começou a publicar em Decápolis. Decápolis era um conjunto de 10 cidades, era como 10 aldeias, 10 cidades próximas uma da outra. Tudo quanto lhe fizera Jesus, e todos, diga comigo, e todos se admiravam. Eu preciso voltar no capítulo 4 aqui. Eu não vou ler, mas eu vou narrar um pouco para você do que aconteceu no capítulo 4. Jesus estava na Galileia, e ele disse para os seus discípulos: vamos atravessar o mar da Galileia até Gadara. Eles entraram no barco, normal, tudo comum, natural. Quando entraram no barco, começaram a se distanciar da terra. No meio da travessia, a Bíblia diz que se levantou uma forte tempestade. Uma forte tempestade. Os homens que estavam na direção daqueles barcos eram homens experientes. Eram experientes pescadores. E de repente começaram a desesperar da própria vida. Acordaram o Senhor e disseram: mestre, nós vamos morrer. Hoje é o dia de nós morrermos. E Jesus disse: está faltando fé em vocês. Jesus então repreende a força do vento, a fúria do mar. E a Bíblia diz que tudo se segue uma bonança. O que eu acredito? Que como Jesus repreendeu e não falou, aquilo que se levantou no meio do caminho foi algo espiritual. Foi algo demoníaco. Eu entendo que quando Jesus chegou no território de Gadara, os demônios sentiram a presença de Jesus. E por isso trouxeram um homem dos sepulcros, do cemitério, para perguntar o que ele estava fazendo ali. Muitas vezes, a guerra que nós estamos enfrentando na nossa vida, as adversidades, é por causa daquilo que nós iremos tomar espiritualmente. Existe conquista de territórios, existe tomada de lugares espirituais, de ambientes espirituais. A guerra que você está enfrentando dentro do mercado pode ser a guerra por uma tomada de mercado, uma tomada de território. E você está lutando com preços, você está lutando com concorrentes, você está lutando com aluguel, você está lutando, sabe, com pessoas que estão desistindo. E Deus manda dizer para você: a sua guerra é espiritual. Porque é uma guerra contra o propósito, é uma guerra contra a tomada do território. Nós não entendemos o porquê de algumas lutas.
Mas quando Deus começa a te mostrar que o propósito com a tua vida é grande num lugar, que o propósito é grande em relação ao teu futuro, o diabo vai tentar no meio do caminho te impedir. E alguns ele consegue, porque enquanto uns estão desesperados, pensando em saltar do barco, enquanto outros estão pensando que vão morrer, existia alguém ali que tinha autoridade espiritual. Sabe, essas lutas que se levantaram contra você não devem ser para te desanimar, não devem ser para você saltar do barco ou desistir do que Deus colocou nas tuas mãos, do teu sonho, da tua empresa, da tua família. Essas lutas e tempestades que têm se erguido furiosos contra você, na verdade é para você dominá-los, é para você governar sobre esse ambiente espiritual que está se levantando. Deus está dizendo para você: levante-se em autoridade espiritual e tome posse da sua vitória, tome posse daquilo que eu tenho como herança para a tua vida. O mundo espiritual está em movimento, nossa vida é espiritual, e o que se levanta muitas vezes no percurso é só um sinal do grande desígnio que você carrega.